Muito bem, eu quero agora com vocês todos que estão comigo neste instante ler no livro de Lucas, no livro de Mateus, perdão, capítulo 3, versículo 7, para a nossa meditação nesta noite. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. Muito bem. Nós temos esse texto, essas palavras de João Batista descritas aqui no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 7 a seguir. Para nós, é importante olharmos e refletirmos também na condição que nós vivíamos antes. Para que ao longo da nossa jornada, ao longo da caminhada com Cristo, não venhamos a perder o vigor, não venhamos a perder a identidade, porque o Senhor tem um propósito conosco. E Ele é único, porque só Deus pode transformar a sua vida, a minha vida, da maneira que o fez. Mas lá, quando esses homens e mulheres se dirigiam a João Batista, ele proferiu essas palavras. E nessas palavras nós podemos enxergar e ver o quão problemático era o homem, era a vida do homem e da mulher no pecado. Diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Mas eles, de alguma forma, vieram. Tocados pelo Espírito de Deus, se aproximaram da graça e foram sendo batizados no batismo do arrependimento. Foram sendo preparados para, louvado seja Deus, a vida que deveriam viver após morte e ressurreição de Cristo. E nós, depois de termos recebido esta dádiva gloriosa, alcançado o conhecimento da sua palavra, ter sido sepultado nas águas do batismo e renascido um novo homem, uma nova mulher, agora como estamos? Qual o nosso estado após ter recebido a palavra de Deus, ter sido renovados, ter sido regenerados? Podemos avaliar, louvado seja Deus, o poder que o Senhor tem, ao ponto de nos tornar capazes agora de discernir, né? Discernir tudo ao redor, discernir os tempos, enxergar as nossas falhas, poder sentir a necessidade de uma comunhão maior com Deus e deixar as cargas, tomar o jugo e o fardo de Cristo, que é leve e é suave, para poder então concretizar essa salvação definitivamente nas nossas vidas. Este é o esforço que temos que fazer. Após ter sido chamados, revelado a sua palavra, após ter sido então, louvado seja Deus, consagrados para o seu nome, este é o mínimo esforço que devemos fazer. Nos manter
de forma ideal para que o Senhor, o seu Espírito, possa abundar em nossos corações. Então não há mais espaço para o pecado. Não é possível que alguém diga agora raça de víboras para nós que já tomamos o nome de Jesus Cristo. Mas no sentido de que não cumprimos as Sagradas Escrituras, não vivemos as doutrinas do Mestre, não cedemos para que ele possa realmente transformar de tempo em tempo, nos renovando, atualizando tudo aquilo que está em nossos corações. Não devemos permitir isso. Porque uma vez nós já fomos lavados, já fomos pelo Senhor purificados. Então, se nós hoje vivemos a vida, aquela vida que outrora o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, então sim, né? Raça de víboras. Porque não temos entendido e não temos dado lugar para que o Espírito de Deus dê continuidade àquilo que ele fez lá atrás. Por isso aqui o profeta diz, não presumais de vós mesmos. Né? Não se achem tão bom assim. Porque até das pedras o Senhor pode suscitar filhos de Abraão. Então não se ensoberbeça, porque nós fomos enxertados. E quem é enxertado não é natural. Porque se nós nos ensoberbecermos por termos alcançado esta dádiva e começarmos de tal forma a relaxar, de tal forma a negligenciar, de tal forma a deixar os mandamentos do Senhor, então a palavra de Deus é assertiva quando diz: o Senhor pode novamente voltar o seu olhar para o natural, para aquele que é e faz parte da videira, e nos lançar fora novamente, e nos eliminar por conta, né, do distanciamento, né, e da comunhão que nós devemos ter para com Deus. Então lá foram chamados de víboras, porque era realmente, louvado seja Deus, uma estrutura totalmente diferente daquela que o Senhor quer fazer em nós. O seu nome invocado nas águas do batismo, ele deve ter poder sobre nós. Nós não podemos viver na nossa sorte, na nossa forma de entendimento. Tudo aquilo que nós temos é considerado como trapo de imundícias. Tudo aquilo que pensamos, aquilo que está em nossa mente, se não for pelo Espírito de Deus, se não promover a paz, se não promover, louvado seja Deus, felicidade, se não promover, louvado seja o nome do Senhor, crescimento, não provém do Espírito de Deus, e então nós podemos ser chamados também, novamente, de víboras. Porque se não é da parte de Deus, estamos tomados por qualquer outro espírito, que não seja o Espírito reconciliador, o Espírito, louvado seja Deus, que realmente transforma, o Espírito que realmente ensina e que nos torna cada vez mais tementes ao seu nome. Quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Não fomos nós, por um desejo talvez de mudança. Não. O homem não tem desejo de mudança. O homem não faz nada de bom sem que o Espírito de Deus possa promover algo na sua vida, possa tocar. O homem é mau. E ele sempre fará mal para si mesmo, muitas das vezes. Mas o Senhor tem chamados
para sermos, louvado seja Deus, servos obedientes. Servos que entendem. Servos que renunciam. Servos que resistem a Satanás e se sujeitam a Deus. Servos que abrem o coração para que a palavra de Deus abunde cada dia. E possa realmente sentir a paz por exercitar esta fé. E assim vai caminhando, produzindo frutos dignos de arrependimento. Todos os dias, meus irmãos. Todos os dias, amados ouvintes. Produzir frutos de arrependimentos. É todos os dias. Porque necessitamos produzir todos os dias. Senão, seremos reprovados nas nossas más obras. Na nossa conduta errada. E toda atrapalhada. Se nós não formos pela palavra, pelo desejo de cumprir os seus mandamentos. Então, todo dia é dia de renovo. A palavra de Deus se renova em nós. Aquilo que eu não fiz, eu preciso fazer e corrigir. Aquilo que deixei para trás, é preciso retomar para poder caminhar na certeza de que o Senhor nos justificará, fará com que nós descansemos no repouso eterno. E não tenhamos dúvida de que realmente estamos preparados para isso. Que nós entendemos o linguajar do Mestre. Que nós aqui estamos prontos para ceder e não para querer mais, salvar a nossa vida aqui. Não é? Não é assim que fazemos sempre? Queremos ter, louvado seja Deus, vitória só para nós. Né? Ter vantagens, porque é o que eu penso, é o que eu decidi, é o que eu busco, é o que eu tenho neste momento, querendo ganhar a vida aqui. E a palavra diz que se nós nos esforçarmos para isto, nós vamos perdê-la. Porque para herdar a vida eterna é preciso renunciar, é preciso se condicionar. Capítulo 6 do livro aos Romanos diz: permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde. Louvado seja Deus. Se não deixarmos a maledicência, se não deixarmos e buscarmos a parte de Deus, realmente ser fortalecidos na graça e no seu poder para desviar-nos do pecado, do mal, da maledicência, louvado seja o nome do Senhor, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da busca desenfreada pelas vaidades deste mundo, que nós seremos, se não chamados novamente de víboras, nécios, negligentes. Porque Deus não pode permanecer nas nossas más obras, nos nossos pensamentos maus, na nossa vã maneira de viver, porque antes vivíamos dessa forma. Agora nós temos um mestre, agora nós temos um Senhor que manda, que ordena, por mais que não queiramos fazer. Louvado seja Deus. E aí então as coisas serão diferentes. Em tudo será diferente. O gozo será diferente. O prazer será diferente. E seremos transformados, louvado seja Deus, quando o Senhor se manifestar num piscar e abrir de olhos. Mas precisa estar preparado. Precisa estar realmente na mesma estrutura que o Senhor virá nos buscar. E isso não pode ser difícil para mim, para você, para quem quer que seja. Isto não pode ser difícil. Só é difícil se nós não tivermos o Espírito de Deus atuando em nosso interior. E aí está a grande dificuldade. Buscar o Espírito de Deus. Consagrar a vida. Humilhar-se debaixo da potente mão do Senhor, se sujeitar a Ele, para que o seu Espírito possa tomar as nossas vidas, louvado seja Deus, e novamente nos direcionarmos como esses discípulos foram até João Batista. Iam se chegando para o batismo, iam se aproximando, louvado seja Deus, para receber da parte do Senhor, né?
a redenção, a confirmação de uma vida transformada. Estavam deixando ali esse estado miserável. E como poderemos permanecer nele? Se nós em Cristo alcançamos a graça, pelo poder do seu nome, não é possível permanecer naquilo que nos aborrece, naquilo que traz para conosco, louvado seja Deus, não é? Tristeza, naquilo que nos separa de Cristo, que é o pecado. Somente o pecado nos separa de Cristo, da comunhão com os santos. Somente isto. E é isto que nós temos que enxergar, ver. É isso que nós temos que colocar, deixar de lado. Para podermos, sim, somente ter, louvado seja Deus, a paz que vem da parte de Deus, buscar a sabedoria que vem do alto, para assim sempre andarmos nesta comunhão, gozando desta paz. E o gozo seja completo. Deus não nos dá nada pela metade, mas que o gozo seja completo, porque as palavras que nós trazemos é para que você realmente alcance este gozo no seu coração. Porque se estáis tristes, se estáis realmente amargurado, se há raiz de amargura, diga para mim, isto provém da parte de Deus? É o Senhor que dá e transmite esse tipo de sensação? Diga para mim. Se estáis doente, se estáis oprimido, se estáis aflito, se estáis correndo, não tem vitórias e não tem sossego, é o Senhor. Na sua palavra você encontra essas coisas? Lógico que não. Porque se você estiver na contramão daquilo que Deus tem ordenado para ser realmente alguém feliz, para ser realmente alguém liberto dessas coisas, não vai mesmo sentir a paz do Senhor? Não vai mesmo sentir o entusiasmo, né? E o fervor no coração, porque está na contramão? Está fazendo tudo errado. E o pior é que, tendo o conhecimento das Sagradas Escrituras, você começa a correr ao contrário. Justamente, vai ter muitos problemas espirituais, sim, para resolver. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos dá a condição para nós termos paz, liberdade, não carregarmos uma carga que nós não conseguimos, mas, como eu disse, tomar o jugo do Senhor e o seu fardo que é leve. Mas muitos querem continuar levando a carga pesada. Vinde todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E as pessoas não querem se aliviar. E a humanidade não quer se aliviar. Quer continuar oprimido, cansado, quer continuar fustigado, quer continuar zangado. Não quer deixar o Senhor se aproximar para dar o livramento. Aí não tem jeito mesmo. Aí tornou-se o segundo estado pior do que o primeiro. Quem há de converter o seu coração se estiver duro, fechado? Quem é que pode, que mensagem pode alcançar os nossos corações? Se estiver a porta fechada. E muitas das vezes, né, as pessoas querem que o outro abra aquela porta. Muitas das vezes a portinha está fechada e quer que o outro venha e abra, mas não deixa que o outro abra. Então busca o Senhor enquanto você pode achar. Porque virão dias que não encontrará. Hoje ainda você pode, eu posso, todos podem. Mas haverão dias que você não vai encontrar mesmo. E vai ser pior do que o estado que vive hoje. Pedirá para as montanhas cair sobre você, nem as montanhas vão te ouvir. Então presta atenção. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, dores, né? Aflições, perturbações, pensamentos ruins. Ele levou. É Isaías 53. Lê lá
para você não estar enganado. Ele levou, cresse no seu bom nome, recebesse o seu bom nome, quando cresce nas águas do batismo. Ele aniquilou isto. E se ainda tens este fardo sobre a sua vida, então de certo que não creu genuinamente. E está no mesmo estado desses fariseus aqui. Indo ao encontro, louvado seja Deus, de algo superior e melhor. Mas eles foram chamados de raça de víboras, porque era assim que viviam. E nós não podemos, tendo o testemunho de Cristo Jesus hoje, viver nessa mesma condição. Nós temos que nos libertar. Temos que ser libertos de todas as maneiras, com todas as nossas forças, servir a Deus com todo entendimento, com toda a nossa força, né? Sabedoria, com toda a nossa alma. Significa que você tem que se esforçar. Louvado seja Deus. Não é simplesmente ficar esperando que as coisas caiam do céu, não. Se esforce. Tem bom ânimo, que o Senhor te ajuda. Não seja vagaroso no cuidado, porque senão, no tempo da tribulação, da aflição, você não vai conseguir transpor as dificuldades. Você vai se entregar. Deixe o Senhor fazer aquilo que Ele faz melhor. Louvado seja Deus. Mas você tem que renunciar muitas das coisas que realmente aborrece a Deus, atrapalha essa conversão. Louvado seja o nome do Senhor. E mais do que nunca, ore por você mesmo, que o milagre pode acontecer. Né? O milagre pode acontecer, sim. Ore por você, para que Deus possa te visitar e possa realmente esclarecer tudo aquilo que não está claro, tudo aquilo que você precisa sentir e gozar das mãos poderosas de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.